Salve, salve fofoqueiros! Mais um vídeo novo aqui pro canal e hoje a gente vai falar de Bebê Reborn. Isso mesmo, o assunto que vem abalando as estruturas da internet brasileira. Eu acho que antes de mais nada é importante falar a história dessa parada toda, onde começou, para onde foi, de onde surgiu, para onde vai e como a gente vai fazer para administrar todas essas informações. Pois bem, o tal Bebê Reborn nada mais é do que uma boneca realista, como todo mundo está cansado de saber. E essa parada começou nos Estados Unidos, nos anos 90, e o negócio inicia-se com artistas que transformavam bonecas normais, essas bonecas de plástico que a gente teve, uma porrada de criança já teve na infância, transformava aquela forma humanoide em um boneco de silicone com feições perfeitamente humanas, basicamente um recém-nascido de silicone, cabelinho, roupinha, olhinho, bochechinha, tudo fofinho pra gente apertar e cheirar gostosamente, assim como a gente faz com as criancinhas, né? E acontece que essa moda se espalhou, foi para a Europa, dominou, claro, a certa margem de público que ali estava disposta a se entregar para esse hobby e passou a ser um negócio que acontecia, um movimento cultural, não sei, mas passou a ser uma arte cultuada entre principalmente mulheres. E homens também, claro, mas principalmente entre mulheres. E aí a gente chega na parte que essa cultura chega ao Brasil, assola o território tupiniquim. Isso aconteceu há aproximadamente 16, 17 anos, que o negócio começou por aqui. E nada mais, nada menos cara, essa história do Bebê Reborn é um hobby, pode ser encarada como um hobby ou como uma terapia. Porque, veja bem, é muito normal que pessoas, mesmo que adultas, tenham bonecos de coleção, boneco do Superman, do Homem-Aranha, bonequinho do Silvio Santos, bonequinho do jogador de futebol da Copa. É muito normal que pessoas de todas as classes, gêneros, raças e tudo mais joguem videogame, mesmo sendo aquilo algo ilusório, e fazem aquilo por total diversão. E o Bebê Reborn, analisando por essa ótica, é nada mais nada menos que uma diversão, que uma ilusão, que o simples fato de tê-lo e de se iludir com aquilo e de brincar e de apertar. Não é algo como videogame, onde você descarrega toda a tua adrenalina, mas é um negocinho onde você descarrega amor, alegria, devoção. E claro, como dita a humanidade, a maior fonte de amor possível geralmente se encontra no seio materno. E o seio materno pode ser muito bem estimulado por um bebê. E um bebezinho de silicone, de plástico não, de silicone, cabelinho e bochechinha. E há estudos que relacionam o contato com esses bonecos, essas bonequinhas de silicone, com melhoras em diversos sentidos da vida de pessoas já mais idosas, de pessoas como, por exemplo, com o mal de Alzheimer. E a coisa acontece como uma forma de religar certos circuitos do cérebro há muito desligados e muito pouco aflorados durante muito tempo. E aquilo traz melhoras para as pessoas que se utilizam da prática. E veja bem, se com um bonequinho na mão, imóvel, a coisa já acontece, já essa cultura, já esse experimento todo social envolvido, imagina daqui 10 anos, por exemplo, quando esses bonecos passarem, por exemplo, a se mexer com uma estrutura mais robótica, com um sistema mais avançado de tecnologia, quando tiver IA integrada, que os bebês simplesmente falarem com voz humana e perfeita, que andarem pela casa. Olha isso, se é que um bebê anda, né? Mas um bebê engatinhando
isso é um negócio que, se a gente para imaginar, é quase como se fosse um conto futurístico. Porém, todavia, a coisa ainda não aconteceu, os bebês não se movem, não falam, não andam, não engateiam e são completamente passivos ali de estarem ou no colo, ou no sofazinho, ou na caminha. E a imagem dessa cultura sendo espalhada por aí causa certo estranhamento no grande público, que olha aquilo com o olhar mais cru, não menos aquecido do que o que a gente acabou de fazer aqui. E aí fica uma singela dúvida que a gente pode incutir na discussão. Não é muito melhor que a gente trate bebês bonecos como humanos do que tratar bebês humanos como bonecos? Eu acho que vale a reflexão. Até porque, pensa aí, a pessoa que vai ter um bebê reborn não precisa passar por toda a etapa da gravidez. O momento de nascimento do boneco é simplesmente um unboxing. É prático, indolor, talvez doa um pouquinho na carteira, mas no longo prazo nem dói tanto. E um outro ponto positivo é que também, ao andar de carro, o bebezinho reborn não precisa de cadeirinha. Você pode simplesmente botar o bichinho até mesmo no porta-mala ali, na mochila, no chão do carro, no assoalho, que ele nem reclama, não dá multa, não é problema. Uma outra vantagem é que, ao pegar o bebê reborn no colo, botar uma mantinha por cima, você pode muito bem pegar filas preferenciais. Olha aí, que maravilha, hein? Eu só estou vendo vantagens nessa história. E às vezes eu fico imaginando, imagina se essa história de bebê reborn tivesse acontecido há uns 10 anos atrás, esse boom de bebês reborn. Imagina só, a grávida de Taubaté não teria se desmentido, ela estaria enganando a gente até hoje, teriam nascido 8 bebês reborn dela. Imagina só, cara. Agora, a única desvantagem é que o bebê reborn não entra na fila de dependentes na hora do imposto de renda, ou ele pode causar certo estranhamento ao você andar com seu bebezinho reborn na rua. Você pode ser taxado de maluco, podem te indicar uma visita ao psiquiatra ou ao psicólogo, se forem amigos generosos. E, ao chegar ao psicólogo, talvez você tenha não achado somente um psicólogo, como também um pediatra. Você leva o teu bebezinho e passa junto com ele, pede explicações. Cara, o negócio é só alegria, mas também tem essa parte chata, hein? Mas o fato é, meus queridos internautas, é que essa coisa entrou novamente pro folclore brasileiro, né? Junta-se aí os pais dos bebês reborns com os pais de pet. Junta tudo no mesmo balaio e agora os pais de pet têm companhia, né? São os pais e mães de bebês reborn. Mas o vídeo de hoje é basicamente isso, é uma leitura, uma análise um pouquinho menos crua da coisa, um pouquinho mais dialogada, um pouco mais de pensamento intrínseco sobre essa realidade e todas as possibilidades de imaginação que uma brincadeirinha com um bebê reborn pode representar. Veja bem, se a gente for colocar numa análise mais fria, tem muita gente por aí que se fantasia, coloca uma roupa de um personagem de desenho, sai pela rua e vai para evento. É o chamado cosplay. Por que não uma bonequinha possa ser parte também de uma cultura, de um movimento? Eu não tenho problema nenhum com isso. E você, o que acha? Bota aí teu comentário. Você é um atacante aos criadores de bebês reborn? Ou você compactua com uma ideia um pouco mais diferenciada da coisa? O que você acha? Bota aí no comentário, tá bom? Um forte abraço!